Graça e paz, igreja. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E é isso que eu desejo nessa noite, que Ele venha inundar, que Ele venha nos encher. É o que eu desejo, é o que eu profetizo e rogo ao Senhor, para que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, amém? Assim como diz, eu quero os irmãos que puderem abrir, mas se não acompanhar no telão, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do 15 ao 20. Deixa eu ajudar o Avip, que eu peguei a NVT, tá? Na minha Bíblia, o título é Viver pelo Poder do Espírito, amém? Amém? Os irmãos estão... Os irmãos que não encontraram, pode acompanhar no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Essa é a exortação de Paulo aos Efésios. Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ai, Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo Teu Santo Espírito, Senhor, ao qual o Senhor nos deu, ó Pai, para nos consolar, para nos guiar, para estar conosco, Senhor. Ah, Santo Espírito, venha e faça morada em nós. Não venha só como uma visita, mas fique e permaneça dentro de nós todos os dias. Que possamos ser cheios, transbordantes, Senhor, do Teu Santo Espírito, Pai. Que possamos, Senhor, abundantemente frutificar do Teu Espírito nas nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e que toda a Tua igreja, Senhor, possa receber do Seu Santo Espírito e do Seu poder, Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu queria voltar aqui com vocês um pouquinho no texto, no verso 18. No verso 18 é onde Paulo exorta, é onde ele diz assim, ó: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Que palavra poderosa é essa? Porque é engraçado, ele fala, não se embriaguem com vinho. Porque a gente tem algumas passagens na Bíblia, eu até vou exemplificar algumas, onde as pessoas cheias do Espírito Santo, ou as pessoas que estavam em oração, buscando ao Senhor e a Deus, muitas vezes elas foram confundidas com bêbados, com pessoas embriagadas, né? Quem conhece a história de Ana, sabe que Ana, quando ela orava, ela queria ela era casada, o marido dela tinha outra esposa que tinha muitos filhos. E ela não podia dar um filho para o marido, então Ana sofria com isso. E a outra esposa ainda caçoava dela, que ela não podia dar filhos para o marido. Então Ana, ela buscou ao Senhor, ela orou, ela chorou, ela se humilhou na presença do Senhor, para que o Senhor pudesse realizar o sonho dela. E nesses momentos, enquanto Ana estava ali orando, entristecida, se derramando nos pés do Senhor, o profeta Eli, que passava, achou que ela estava bêbada. Eu vou ler para vocês essa parte do... Que os irmãos quiserem ler toda a história de Ana, fica no livro de 1 Samuel, no Antigo Testamento. Mas eu vou ler 1 Samuel, no capítulo 1, eu vou ler do 12 ao 18. Só para vocês entenderem aqui o contexto, amém? Quem quiser abrir é 1 Samuel 1, 12 a 18. Diz assim: enquanto ela fazia suas orações, no caso Ana, ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum,
pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse para ela, né? Largue esse vinho. Ana prontamente respondeu: não, meu senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou mulher sem caráter. Olha que importante isso. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou Ana. E Ana voltou, começou a se alimentar novamente e o seu rosto já não estava mais triste. E como a gente conhece a história, né, quando ele fala para ela assim, que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ele concedeu. Né? A gente conhece a história, a gente sabe que Ana teve a Samuel, um profeta grandioso, né, da Bíblia. Então Ana, ela estava ali se derramando aos pés do Senhor, orando, e aí foi o que? Confundida com uma bêbada, porque estava ali feliz, de repente, feliz não, ela estava ali exaltada, colocando, né, a sua emoção ali para o Senhor, e foi interpretada dessa forma, né? E eu vou até falar para vocês uma coisa, que no popular, a embriaguez, no sentido popular, ela quer dizer isso, ó, exaltação causada por grande alegria ou admiração, por tristeza, elevação, inebriamento ou êxtase. Né? Então, nesse sentido, o que queria dizer essa palavra de embriaguez? Quer dizer, né, até hoje. E aqui na passagem de Ana, não deixa claro que ela estava tomada pelo Espírito Santo. Não fala isso nesse texto de Ana. Não fala que ela estava tomada pelo Espírito Santo, cheia dele, ou nada disso. Até porque a profecia da vinda do Espírito Santo veio a partir de Joel, que é mais para frente na Bíblia do que dessa passagem. A profecia de Joel, a gente vai ler também um pouco mais para frente, que desceria o Espírito Santo e que viria e que encheria todos, mais para frente. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele é desde o princípio. Ele é desde o Gênesis. Lá no Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, no 2º versículo de Gênesis, quando a gente começa a Bíblia, o Espírito Santo já é citado. Né? No 2º versículo de Gênesis diz assim, ó, no princípio Deus criou o céu e terra, esse é um. No 2º já diz assim, a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, o Espírito de Deus, ele já estava lá. O Espírito de Deus é desde o princípio, ele é Deus, ele é a Trindade, ele já estava junto. Então, por mais que não fala que Ana estava tomada pelo Espírito Santo, se ele é desde o princípio, ela poderia estar tomada por ele, não poderia? Então, não está citado. E quando a pessoa entra na presença de Deus, como Ana fez ali, quando rasga o seu coração, quando chora, se humilha, pede ao Senhor na presença dele com todas as suas forças, é assim, a gente fica entorpecido, embriagado, né, mesmo, com isso, com o poder de Deus, com o poder do que o Espírito Santo produz em nós, né? O que Elias fez ali, de achar que ela estava bêbada, eu tenho para mim, Renata, que é porque ela estava cheia do Espírito Santo mesmo, né? Tanto que ela recebe, né, a benção dela depois. As irmãs que estavam aqui no dia da conferência sabem bem o que eu estou dizendo. Como é bom, como foi maravilhoso, assim, a gente ser realmente preenchida pelo poder do Espírito Santo. É dessa forma, né? Quem passa na rua pode imaginar assim, ai, que bando de louco. Não é isso que eles falam, né? Eu sei, gente, eu já não fui crente a vida toda. Pra que grita tanto? Será que Deus é surdo, né? Isso que a gente escuta, que a gente, né? Porque as pessoas julgam, assim como Elias fez com Ana. As pessoas julgam. E como eu mencionei, né, a profecia de Joel, ele está um pouco mais para frente. Que fica em Joel mesmo, no livro de Joel, capítulo 2,
Eu vou ler os versos 28 e 29. A profecia de Joel diz assim, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa é a profecia da descida do Espírito Santo sobre a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. Então, essa é a profecia de Joel. E o que a gente tem de mais conhecido dessa profecia, que quando ela realmente se concretizou, foi na noite de Pentecostes, já na madrugada, né? No amanhecer de Pentecostes, no dia de Pentecostes. Ali, né, onde que estavam todos reunidos num só lugar, e teve a descida do Espírito Santo. Eu vou ler também essa parte, tá? Está em Atos 2. Atos 2, eu vou ler do 1 ao 4. A vinda do Espírito Santo. Diz assim, se vocês quiserem abrir, senão pode acompanhar no telão. Mas eu prefiro que vocês prestem atenção. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito habilitava. Então, aqui foi o cumprimento da profecia de Joel. No dia de Pentecostes, quando Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus e ele envia o Espírito Santo para estar conosco, para nos guiar. O Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco. Então, é aqui que se concretiza. E ainda aqui no Atos 2, eu vou pular para o versículo 7. Porque a gente tem uma visão do que de fora, assim, de pessoas que estavam de fora, observando o que estava acontecendo ali dentro, né? Assim como eu falei que Eli observava Ana, no dia de Pentecostes, tinham pessoas que não estavam ali participando, que estavam do lado de fora. E essas pessoas, assim como Eli julgou Ana, também julgaram aquelas pessoas. E diz assim no versículo 7. Muitos admirados, que eram os que estavam de fora, exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em seu próprio idioma. As pessoas se admiravam com aquilo que estava acontecendo ali dentro, né? Daquela, vamos colocar assim, confusão de línguas. E aí, pulando para o 12, no 12, 13... as pessoas que ainda estavam de fora, que julgavam, admirados e perplexos, perguntavam-se uns aos outros: o que isso significa? O que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: estão todos bêbados, só podem estar bêbados. Então, bêbado de novo aqui, né? Na Bíblia. As pessoas tomadas pelo Espírito, falando em outras línguas, cada um se manifestando da sua maneira, embriagados naquele momento ali, né? Daquela forma, no sentido figurado, como eu falei. Mas alegres, exaltando o nome do Senhor. Pedro, sendo Pedro nessa hora, repreende. Rapidamente, Pedro repreende. E fala que as pessoas não estão bêbadas. Mas ele explica o que estava acontecendo ali, era a profecia de Joel. Né? Eu vou pular de novo para o 32 e 33. Desculpa aí, a VIP. No 32 diz assim, ó. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como todos estão vendo e ouvindo hoje. A profecia de Joel se cumprindo naquele lugar, naquele dia de Pentecostes. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam felizes, eles estavam alegres. Sem precisar ter bebido coisa alguma, né? Pedro ainda fala: como podem estar bêbados? É 9 da manhã,
Nós estamos aqui alegres, exaltando ao Senhor, exaltando ao santo nome de Deus, né? Eu vou ler mais uma passagem que está em Efésios 5, 18. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, já no 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Aquele que a gente leu no começo, né? Sejam cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ter o Espírito, amém, glória a Deus, nós temos o Espírito, mas nós não podemos só ter o Espírito, nós temos que ser cheios dele, transbordantes dele, ser visível na nossa vida, ser transbordante, ser cheio dele é ainda melhor. Nossa vida, irmãos, não pode ser uma vida vazia, não pode ter espaços, lacunas, vazias, outra coisa que não seja o Espírito Santo ocupando. Pois aquilo que não é preenchido pelo Espírito Santo pode ser ocupado por outras coisas, pode ser ocupado por coisas passageiras, pode ser ocupado por coisas mundanas. Podem ser coisas que não nos levam a lugar algum. A lugar algum. E como, né? Como fazer para a gente ser cheio do Espírito Santo? Oração. Oração. Busca diária, estar todos os dias na presença do Senhor. Aqui eu já preguei sobre isso, sendo amigo de Deus. Mas a nossa oração, muitas vezes, ela precisa ser contrária ao que é a nossa vontade. Ah, Renato, como assim oração contrária, né? A Renata não é heresia, irmão, não é para fazer nada de Deus me livre, né? Misericórdia, né? Oração. Mas é contrária à minha vontade, ao que eu quero, né? Porque se eu for orar pedindo o que eu quero, o que eu vou orar? Eu vou orar como a gente cantou no louvor, eu acho lindo, né? Senhor, vem fazer morada em mim, né? Encha-me, Senhor, a casa é sua, pode entrar. É lindo, né? A gente quer orar dessa forma, a gente quer orar a nossa vontade. A gente quer orar... Eu pus um pedaço da música para me ler. Me encha com o teu Santo Espírito, quero ser cheio de ti, pode morar aqui, pode morar aqui. Não é assim que a gente louva? É assim que a gente louva, é assim que a gente quer que ele venha, que ele nos encha. Mas aí eu faço uma pergunta. Tem espaço aí dentro para o Espírito Santo? Tem lugar? Tem lugar? Como está aí dentro? Eu falo isso para mim, a palavra vem para mim primeiro. Como que está aqui dentro? Porque nós sabemos que o que nos afasta de Deus é o pecado. E se tem pecado, e se tem coisa entulhada, o Espírito Santo não habita. O Espírito Santo não fica, o Espírito Santo não mora. Tem sujeira, ele não fica. É assim que a gente fala, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. É isso que quer dizer a limpeza, o purificar. Nós precisamos estar limpos, purificados, para que Ele faça habitação em nós, para que Ele more em nós, para que Ele fique, para que Ele não venha a ser passageiro, mas que Ele faça realmente morada. Então, muitas vezes, a nossa oração, ela deveria ser ao contrário da nossa vontade. Senhor, me ajuda a afastar aquilo que me afasta de Ti. Me ajuda a remover esse pecado, me ajuda a perdoar o meu irmão. Me ajuda, Senhor, a ser melhor a cada dia. O Espírito Santo, ele está aqui ao nosso lado para isso, para nos orientar, para nos ajudar. Então é a Ele que nós temos que nos agarrar, mas para ter transformação de vida. Para ter e dar lugar. E dar o lugar para Ele. Porque muitas vezes a gente escuta isso, né, irmão? Dá lugar, irmão. O que é dar o lugar? Muitas vezes é isso. Dar lugar é tirar, é esvaziar de mim aquilo que eu sei que não agrada, para que Ele faça morada. Para que Ele faça. Afasta de mim, Senhor, cura a mágoa que eu tenho, a culpa do pecado, que muitas vezes eu nem reconheço que eu errei, né? Mas daquilo que eu me arrependi, mas que ainda eu tenho culpa. Me ajuda, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me liberte disso. Eu quero ser limpo, me limpa. Para que assim o Senhor faça morada.
Dá lugar. Eu peço, e muitas vezes a gente pede para o Espírito Santo. Vem, eu busco, e não dá, e ele não vem, não dá, por quê? Quanto espaço tem? É exatamente isso, quanto de espaço tem para ele realmente aqui dentro, né? E é porque é bem aquela frase, não tem aquela frase, os incomodados que se mudem? Se ele está incomodado com alguma coisa que não está bem na sua vida, ele vai se mudar. Ele vai, porque Deus não habita aonde não agrada. Tem coisas que não agrada. Isso é a palavra de Deus, não é a Renata que está falando. Isso é a palavra de Deus. Ele se muda. Não cabe o pecado e o Espírito Santo no mesmo lugar. Não cabe. Então, as minhas orações e as minhas atitudes devem ser de limpar o que desagrada, para preencher com o que agrada. Me esforçar todos os dias para mantê-la aqui, pertinho, cada dia, mais espaço, preenchendo. Jesus vai preenchendo, vai me enchendo, até parecer que eu estou embriagada, até parecer que eu estou entorpecida do amor dele, do que ele faz na minha vida, do que é dessa forma, é dessa maneira, ser transformada. Eu preciso ter o meu interior, a casa do Espírito Santo limpa, mas habitada por ele. Nós precisamos sim convidá-lo. Venha, Senhor, faça morada, fique. Eu limpo, eu limpei, eu arrumei a casa perfumada, mas ela toda. Venha, tome o lugar de honra. Venha, tome o lugar de honra. Venha morar. Ele precisa habitar em nós. Porque se o Espírito Santo não habita em nós, e aí é uma passagem muito forte, e é bíblico, tá? É bíblico. Vamos ler para vocês entenderem. Está em Lucas, capítulo 11. Eu vou ler o 24 e o 26. Lucas 11, 24 e 26. Bíblico. Podem conferir na Bíblia de vocês. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso. Mas não o encontrando, diz: voltarei à casa da qual eu saí. E ele volta para a sua antiga casa e encontra ela vazia, até varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Misericórdia, né? A gente fala, tá repreendido. Olha que absurdo. Ninguém vai achar minha casa vazia, não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minha casa não. Essa casa somos nós. Essa morada tem que ser do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios dele em nossas vidas. Precisamos preenchê-la com o Espírito Santo. Caso contrário, o inimigo pode entrar. Pode se apoderar. A responsabilidade de manter essa casa cheia do Espírito Santo para que isso não aconteça é nossa. É nossa. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que pedir a ele que nos fortaleça contra essas investidas do mal todos os dias, sabe? Todos os dias. Mas, né, nós cantamos a música, arrumamos a casa, preparamos. Tome o seu lugar de honra, Senhor, na minha vida. Fique no trono. O Senhor é dono, o Senhor é que faz morada. Não me permita fazer nada que te desagrade, que te tire de mim. Não te tire o seu Santo Espírito de mim. Todos os dias nós precisamos pedir. A casa está limpa, Senhor, faz morada aqui. Pode morar aqui, né? E aí, tem um outro louvor que eu gosto bastante que diz assim: você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Mas sabe o que fala no seguinte? Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Eu preciso me esvaziar de mim, dos meus desejos, das minhas vontades, para que seja cheia do Espírito Santo, para que seja cheia do poder dele, para que ele tome e faça morada na minha vida. Eu preciso me esvaziar de mim. Eu sou falha, eu sou pecadora, eu erro, eu sou humano. Mas eu preciso todos os dias me esvaziar de mim e pedir para que ele venha e para que ele habite.
para que Deus, para que o Senhor habite, para que o Espírito Santo transborde em minha vida e que não tenha espaço para outras coisas, para que não tenha espaço para tristeza, para angústia, para ansiedades, né? Que meio às aflições, porque diz que a palavra de Deus é clara, diz que nós teremos aflições, mas que nós tenhamos o bom ânimo, porque cheios do Espírito Santo nós teremos o bom ânimo. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece nas angústias e nas aflições. Ele é o Espírito Santo que habita em nós, que nos sustenta, que nos dá o bom ânimo. E é Ele que nos faz lembrar das palavras de Jesus, o bom ânimo. Cheios do Espírito Santo, nos mostramos alegres, mesmo em meio às aflições. Quem está cheio do Espírito Santo não tem carência, né? Encontra em Deus tudo o que precisa. Sabemos que essa verdadeira felicidade é só no Senhor. É só no Senhor. A verdadeira felicidade não vem de coisas do mundo, mas da presença de Cristo em nós. Precisamos apenas beber da fonte da água da vida. É essa fonte que nós precisamos beber e sermos embriagados dela. Irmãos, de verdade, Deus não quer só nos dar experiências passageiras com o Espírito Santo. Não. Ele quer verdadeiramente que tenhamos uma vida contínua com Ele. Que o Espírito Santo realmente habite, more em nós. A presença do Espírito Santo nos dá um bom ânimo, um novo ânimo diário. Precisamos buscá-los. Deus deseja que vivamos na plenitude do seu Espírito. Sem medo, sem qualquer insegurança. E esse de verdade é o meu desejo para todos nós. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Nessa noite, não só nessa noite, mas todos os dias, a mim e a vocês. Que a gente possa varrer o nosso interior, que a gente possa procurar, igual a mulher da dracma perdida, que varre a casa até encontrar. E que nós possamos encontrar verdadeiramente o Espírito Santo de Deus habitando em nós todos os dias, todos os dias. Tudo aquilo que pode, e varrer para fora mesmo, tudo aquilo que pode nos afastar do Espírito de Deus, que possa nos afastar de Deus. Em nome de Jesus eu peço que Ele venha nos encher, venha derramar do seu santo poder nessa noite e para todo o sempre, até que Ele venha. Amém?